Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso primeiro quadro, Meu Projeto, onde a ideia é nós apresentarmos os pesquisadores, os novos pesquisadores, que tragam seus projetos de pesquisa, suas propostas, para que a gente consiga avaliar e discutir e implementar a pesquisa e divulgar o máximo possível. E nessa nossa primeira apresentação, nosso primeiro projeto, vai ser com um colega particular que trabalha conosco no Hospital Zambuja, o Natan Macedo dos Santos, junto com toda a equipe de fisioterapia do Hospital Zambuja, vem construindo esse projeto de pesquisa, no qual ele vai apresentar já em primeira mão. Lembrando que é um pré-print, né, já foi aprovado, mas que agora vamos começar a apresentar os nossos primeiros dados. Bem-vindo, Natan. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Hoje a gente vai apresentar um projeto, né, como tu já havia comentado, em que a gente vem desenvolvendo no Hospital da Zambuja, em conjunto com a nossa equipe. Esse projeto, particularmente, é quase que um filho, né? A gente já está há 2 anos desenvolvendo ele, com muita discussão, ajustes, erros e acertos, né, para a gente chegar nesse desenho final. E aí agora a gente já está, né, na nossa fase de coleta de dados, então a gente já tem alguns dados, já tem alguns resultados, né? Como o Marcelo comentou, é um pré-print, então a gente ainda não tem o trabalho final, mas a gente já começa a ter algumas tendências ali dos resultados e já mostrando um caminho, né, que esse trabalho tá seguindo. Então, o título do nosso trabalho, né, é a avaliação da espessura do músculo diafragmático e reto femoral através da ultrassonografia e a sua correlação com o Sequential Organ Failure Assessment, que é o SOFA, né, muito utilizado na nossa prática, e o aporte proteico em pacientes mecanicamente ventilados, né? Então, a gente vai correlacionar aí a espessura do diafragma e do reto femoral com as variáveis do SOFA de forma estratificada, então ali as 6 variáveis que são avaliadas pela escala, juntamente com o aporte proteico que o nosso paciente está recebendo, e também, né, o índice de participação ventilatória, que a gente vai entrar um pouquinho mais na discussão. Bom, então vamos apresentar seguindo como se delimita o projeto, parceiro. Esse é um projeto, então, né, dentre os nossos objetivos, então, como eu já havia comentado, é avaliar a espessura do diafragma e do reto femoral através da ultrassonografia. Lembrando que a espessura do diafragma a gente vai avaliar ela na zona de aposição, então a gente vai ver a TDI-ESP do nosso paciente, né, a espessura desse diafragma e também a espessura do nosso reto femoral, né, e a gente vai correlacionar esses dados com o SOFA, essas variações, né, com o aporte proteico que o nosso paciente está recebendo, e identificando também o esforço ventilatório que ele está realizando, né, a participação dele, a interação dele com a ventilação mecânica. Deixando claro que o esforço ventilatório não é a sincronia. Não é a sincronia, né, é a participação com o ventilador, essa interação, de forma não assincrônica, né, que é o que a gente sempre prioriza. Né? E também correlacionando com o aporte proteico que ele está recebendo, né? Via dieta interal ou parenteral. Só entrando agora, né, um pouquinho nessa questão do índice de participação ventilatória, que a gente vai correlacionar com a variação do diafragma e do reto femoral, Marcelo. Tu comentou, né, que a gente não é a sincronia, é a participação do nosso paciente. Então, lembrando que esses pacientes, quando eles muitas vezes chegam para a gente, eles estão ainda em modos controlados, não estão em modos espontâneos. Então, essa participação, ela vai ser neste modo controlado, obviamente. Então, a frequência que ele está realizando mandatória, juntamente com a frequência total, né? Então, ciclos a mais que ele está fazendo, além da frequência mandatória. Como se fosse um percentual a mais. Como se fosse um percentual a mais. Daquilo ajustado pelo operador da máquina. Do que ele já está ajustado, né? Exemplo, ele está ajustado com 20 incursões, ele está fazendo 22. Então, ele está fazendo 2 a mais da frequência mandatória. Seria, no caso, 10%. Seria, no caso, 10%. Né? Então, é esse índice de participação que a gente está estudando nesses pacientes e correlacionando com as outras variáveis. Não tem nada ainda tão robusto na literatura em relação a isso. Né? A gente faz as aferições ali de 15 em 15 minutos, então a gente pega de forma retrospectiva no histórico do ventilador do nosso paciente, onde a gente tem a nossa folha de ventilação mecânica, onde a gente tem todos os ajustes ventilatórios e a frequência ventilatória que foi ajustada,
E no ventilador, de forma retrospectiva, a gente consegue ver esse histórico, qual foi a frequência média que ele realizou naqueles 15 minutos. Então, a gente avalia de 15 em 15 minutos nas últimas 24 horas, ali totalizando uma média de 96 aferições. Né? A partir disso, a gente vê, né, todas elas são tabeladas e no final eu vou ter um índice de participação ventilatória, uma porcentagem de participação que esse paciente teve durante essas 24 horas. Perfeito, então. E o que é que você encontrou o que é que encontramos de resultados, pelo menos por enquanto? A seguir aqui a gente já consegue ter Aqui, na verdade, é uma avaliação que a gente realizou com um paciente nosso. Então, aqui a gente consegue ver através da ultrassonografia, né, uma primeira avaliação em D1, onde a gente tinha uma espessura do diafragma. Lembrando que a gente consegue ver ali entre as duas cruzes ali, o diafragma entre pleuroparietal e a visceral. Então, nesse D1, o paciente tinha uma espessura de 0,22 e aqui na segunda ocasião, o paciente tinha uma espessura de 0,17, né? Então, D1, D3, esse aqui é um exemplo, né? Uma imagem ilustrativa para o pessoal, né, que nunca tinha visto uma avaliação da espessura do diafragma na zona de aposição. Então, a gente, com o probe linear, a gente consegue visualizar, né? Lembrando ali entre a oitava e o 10º arco costal, sempre durante a fase expiratória do nosso paciente, até para a gente não subestimar a medida, né? O que a gente quer é a espessura, né? Não o momento em que esse músculo contrai. A seguir aqui a gente já consegue ter um gráfico com alguns resultados. O próximo imagem. Passar. Isso aqui, ó. Então aqui a gente já tem uma trajetória temporal da espessura do diafragma dos nossos pacientes, uma média, né? Cada risquinho ali é um paciente nosso. Então, agora totalizando, a gente está com um N de 21 pacientes. A média de entrada deles, né, foi de 2,12. Então, a gente vê que D1 para D3, cada bolinha ali é D1, D3, D5, D7, onde a gente faz as avaliações, né, em dias ímpares ali, totalizando 48 horas entre uma avaliação e outra. Então, lembrando que a gente avalia o paciente quando ele chega, depois, né, em D3 a gente vai avaliar de novo. Todas essas variáveis, tanto o diafragma, quanto o reto femoral, quanto o SOFA, quanto o aporte proteico e o índice de participação ventilatória dele, para depois a gente correlacioná-las. Então, a gente vê que ali no D1, a média de entrada dos nossos pacientes é 2,12 milímetros. Logo após ali, a gente vê que a gente tem uma queda para 1,81, então fica em torno mais ou menos de 14% de perda entre D1 e D3. E aí depois a gente vê que essa queda ela desacelera. Então, D3 para D5, a queda ela é muito menor, e D5 para D7, ela é quase estabilizada. Né? E a gente ainda não conseguiu correlacionar isso com outras variáveis, mas já se mostra uma tendência de que o aporte proteico e a participação ventilatória do nosso paciente estão diretamente ligadas com essa estabilização. Né? Tendo em vista que o nosso paciente ele já saiu da fase aguda, ele começou a participar, né? Ele começou a ter um aporte proteico e também, né, o SOFA dele está reduzindo. Então, né, o quadro agudo séptico dele já está em melhora. Então, mostra que nas primeiras 24 horas, o paciente, 24, 48 horas ali, o paciente houve uma perda muito mais significativa da espessura do diafragma. Isso pode ser consequência até a própria situação séptica dele. Claro. Então, um processo de catabolismo, né, agudo ali, da entrada do nosso paciente. E a gente sabe também que essas primeiras 24, 48 horas, elas são de maior perda, né? Da fase catabólica, onde vai ter a proteólise. E em relação a esse momento, o paciente também não recebeu dieta. O paciente também não recebeu dieta por outros fatores também, né? Onde esse ainda não tem mobilidade gástrica, então a dieta, ela, por vezes, não acaba sendo indicada nessa fase aguda, né? Pelo uso de droga vasoativa, né? Então, o paciente, ele, além de não ter participação, então a gente está falando de um músculo que está inativo, né? Que está trabalhando desde o dia que a gente nasce, né? A gente inativa aquele músculo, porque o paciente ele está sedado, então, ele não está participando, ele não está tendo dieta, né, aporte proteico, e ele também está numa fase aguda da sepse. E dentro dos critérios da SOFA, qual o parâmetro da SOFA que apresentou em maior consonância com
com a perda? Teve algum parâmetro do SOFA que ele foi mais destacado em relação a esse período? Os dois que mais têm se destacado dentre os parâmetros do SOFA Score, né, que a gente avalia, é o neurológico, né, onde normalmente os pacientes estão sedados, então já se espera que eles tenham uma pontuação maior de 4, né, o limite da pontuação. E também a hemodinâmica, né, onde os pacientes normalmente já estão recebendo alguma dose de droga vasoativa, né, ou algum inotrópico. Então, eles acabam tendo uma pontuação maior do que em outras disfunções, né? Muitas vezes o nosso paciente, ele entra, mas ele não tem uma disfunção respiratória, né? Nos componentes do SOFA, que é avaliado, né? Ou não tem uma disfunção renal, ou não tem alguma disfunção hepática. Né? Então, a disfunção neurológica e a hemodinâmica são as que mais estão correlacionadas e as que estão se desenhando com maior impacto nessa perda. Por enquanto, né? A gente ainda está... Esse N ainda está crescendo, né? Cada vez tem mais pacientes, então a gente vê que... mas são os dois principais fatores dentro do score que estão impactando mais nesse momento. Se dividíssemos, então, em 3 fases, de D1 a D3, D3, D5 e D5, D7, dá para observar que entre D3 e D5 houve uma perda, mas ainda já não é mais tão significativa. E o que você encontrou, o que a equipe encontrou que justifica essa redução da perda dessa massa da espessura do diafragma? A gente consegue notar que ela desacelera, né? Até no próximo slide, aqui no próximo gráfico, se puder passar para a gente nota também que aqui é a gente avaliando a espessura do reto femoral, né? Então, a gente vê que depois de D3 a D5, ele vai de encontro com o gráfico da espessura do diafragma. Ele perdeu menos, mas ele ainda mantém essa tendência de maior perda em D1 e D3. Depois D3 a D5 eu tenho uma leve desaceleração e depois eu chego quase que num platô, né? Entre D5 e D7. Eu tenho, na verdade, ali até um pequeno ganho. Né? E a gente nota que houve um aumento da participação entre D3 e D5, porque o nosso paciente ele começou a ser superficializado, né? Lembrando que a gente saiu dessa fase aguda, então a gente já está priorizando um RAS 0, -1, -2, está começando a se introduzir um aporte proteico, e ele está começando a participar um pouco mais da ventilação. Esse aporte proteico está em torno de quanto? 30, 90, 60? Normalmente ali entre 60, 90, né, da meta, né, estimada ali para o nosso paciente. E também outro dado importante é que entre D1 e D3, normalmente a participação ventilatória do nosso paciente, dos nossos pacientes, ela tem variado ali entre 5%, alguns pacientes 0%, porque realmente não participaram, né, nesse D1 a D3. Mas D3 para D5, nós já tivemos pacientes que participaram até 20% da ventilação, né? Então é aquele caso que o paciente estava com 20 de frequência ajustada, mas ele já estava fazendo 22, 23, 24. Então os nossos pacientes participaram muito mais, né? Então isso já vai de encontro com essa redução da perda do diafragma, né? E também a melhora do processo séptico, né? Que a gente vê que em D3 e D5 a gente perdeu menos espessura do reto femoral. É uma transição, então, desse catabolismo para um processo já anabólico desse paciente. Um processo anabólico. A gente comentou ali em 2 variáveis do SOFA, né? A neurológica e a hemodinâmica. E a nossa média da pontuação neurológica dos pacientes é 3,8, né, em D1. Então, a gente está quase que... A gente está no teto, na verdade, do score, né? E a gente vê que depois até reduz para 3,5. E a hemodinâmica reduz de 3 para 2 entre D1 e D3. Então, a gente já vê que o nosso paciente hemodinamicamente está mais estável. Muitos ainda, claro, com ainda disfunção, mas numa média, nosso paciente já reduziu muitas vezes a vazão da droga vasoativa, né, ou do inotrópico, e começou a receber já um aporte proteico, né, e também já tem uma superficialização dessa sedação. Até no próximo gráfico aqui a gente consegue ver,
né, essa comparação entre D1 e D3, então a média de perda foi de 14,5%, então a gente vê que D3 e D5 a gente perdeu muito menos, 8,1%, e essa estabilização ali em D5, D7 foi quase 1%. Né? A gente vê que o tempo foi passando e a gente foi estabilizando esse diafragma e esse reto femoral, né, com as outras medidas que foram empregadas e também com a melhora do nosso paciente. Então, mostra mais ou menos que nessas primeiras 48 horas, normalmente ocorre instabilidade hemodinâmica, catabolismo, proteólise intensa. Sim. E ocorre maior perda da musculatura diafragmática. Na medida em que vai superficializando o paciente, entrando aporte proteico, chegando mais próximo da meta, essa perda tende a diminuir. Então, a estimulação da participação do paciente torna-se também fundamental para a redução da perda. Até para derrubar um pouco esse mito, né, do RAS-5. Né? A gente quer superficializar o nosso paciente, a gente quer começar o processo de despertar do nosso paciente na hora certa. Né? Ah, mas então vamos começar a acordar esse paciente nesse período de D1 e D3? Não é o momento. Muitas das vezes, nosso paciente ele ainda está séptico, ele ainda está em um processo catabólico, né? Ele ainda está em proteólise, ele muitas vezes ainda não está com aporte proteico. Então, esse ainda é o momento de muitas vezes nós deixarmos esse paciente passivo. Né? Claro. Uma ressedação um pouquinho, né, mais reduzida, não precisa ser tão aprofundado, mas ainda é o momento de deixar esse nosso paciente passivo. A gente não quer aumentar o processo de proteólise catabólico, né? A gente não quer perder mais espessura do diafragma. A gente já viu que a gente perde. Isso já está bem descrito na literatura, mas a gente não quer perder mais, né? E aí depois, talvez seja realmente o momento correto de a gente começar a despertar esse paciente, né? A gente pode até pensar na prática e na aplicabilidade clínica disso. Começou a reduzir drogas vasoativas. Olha, vamos pensar então já superficializar um pouco mais esse paciente para minimizar a perda. Se a gente lembrar que o diafragma responde por 60%, 70%, 80% da ventilação basal. Ventilação basal, né? Então, quanto mais perder, mais difícil ele vai ser de ser da ventilação. E aí depois a gente está com o quadro infeccioso resolvido, mas o nosso paciente ele entra no desmame difícil e aí a gente sabe que daí vem outros problemas, né? Pneumonia. Então, é o momento exato, né? Aquele momento em que a gente vai entrar com o aporte proteico, a gente vai deixar ele participar, a gente vai superficializar ele, então é achar o momento ideal, né? Cada paciente vai ter uma resposta. Mas numa equipe que a gente busca da transdisciplinaridade, onde cada um entende um pouquinho da função do outro, não é entrar no trabalho do outro, mas entender a função e que ocorra esse diálogo. O que o fisioterapeuta, com base nesse trabalho que a equipe do Hospital Azambuja vem elaborando, na tua opinião, o que é que o fisioterapeuta, com quem o fisioterapeuta deve conversar para que consiga chegar a esse consenso na hora de dizer vamos começar a superficializar? E quem diz isso? Com quem o fisioterapeuta deve conversar? Obviamente com todos os profissionais que estão envolvidos na assistência desse paciente, né? Cada profissional tem as suas responsabilidades, tem as suas atribuições, então é extremamente importante esse compartilhamento, né, dessas informações e até para que a gente possa traçar metas, né, em conjunto, né? Então, discutir com o médico o momento correto da gente despertar esse paciente, né, essa melhora do SOFA do nosso paciente, discutir com a nutricionista a introdução desse aporte proteico, né, para que a gente chegue em metas, né, que não seja aquela coisa de que hoje sobe a dieta para X, amanhã para Y, e no final das contas a gente não sabe quanto de proteína esse paciente realmente está recebendo. Então, ter esse diálogo, né, com a outra especialidade, de que, olha, a gente está despertando esse paciente, a gente vai deixar esse paciente participar na ventilação, a gente consegue aumentar um pouquinho mais esse aporte proteico junto também com outros profissionais, com o médico, de que, olha, essa droga vasoativa está reduzindo, podemos começar a ofertar dieta para esse paciente, podemos começar a despertar esse paciente, melhorou a disfunção respiratória ou outra disfunção, então, que a gente já pode permitir que esse paciente participe da ventilação, né? Tá à beira-leito avaliando esse diafragma, avaliando até a avaliação
pulmonar, aeração pulmonar, onde a gente também, né, não está envolvido no estudo, mas que também faz parte da avaliação do nosso paciente e do processo de desmame desse nosso paciente. Então, conversar com o enfermeiro também, né, em relação, né, a esse despertar. Então, é extremamente importante que, né, esses dados eles sejam discutidos com a equipe, né, em round, onde que todo mundo possa participar, para que a gente chegue num consenso de que a gente vai despertando esse paciente, ele vai melhorando do quadro séptico, a gente vai permitindo participações, ele vai introduzindo o aporte proteico, né? Isso é uma decisão em conjunto, né? Isso é transdisciplinaridade junto ali com a equipe. Então, o diálogo é com todos. O diálogo é com todos os profissionais que estão ali envolvidos. E uma avaliação gastrointestinal, que a maioria das... E a avaliação gastrointestinal. Que a maioria dos colegas aí, infelizmente, ainda não avalia. Motilidade, ausculta abdominal, percussão, palpação, avaliação, verificação se o paciente evacuou, não evacuou, está diarreico ou não, não importa. É uma função, uma função gastrointestinal. Se o fisioterapeuta busca avaliar a função, ele deve avaliar também a motilidade, que é a musculatura. Com certeza. Não é somente o esqueleto. Isso também impacta na performance do nosso diafragma, impacta na ventilação, isso é de extrema importância, né? Até porque se nosso paciente ele começa a evacuar, ele consegue aumentar esse aporte proteico, né? Então tudo tá interligado. Perfeito. Então, é um projeto que visa nos dizer um horário certo, um momento certo, mais coerente talvez, de suspender a sedação, de iniciar uma superficialização do paciente, participação da ventilação, a discussão sobre aporte proteico do paciente e talvez reduzir o tempo de ventilação mecânica, que é o que nós mais queremos nas unidades de terapia intensiva. É um projeto que, apesar, né, de estar sendo desenvolvido pela equipe da fisioterapia, mas é um projeto para todos, né? E que todo mundo vai poder ler, né? E aplicar. Melhorar a nossa assistência, porque quem ganha é o paciente. É o paciente, é o que a gente busca, né? Perfeito. Então, todo mundo vai poder depois pegar esse paper, ler e ver que, nossa, realmente, depois de X dias, se eu começar a despertar esse paciente, se eu começar a introduzir um aporte proteico, o desfecho é muito melhor. E começar a mobilizar depois. E começar a mobilizá-lo, né? Que daí é uma outra fase, né, da reabilitação. E não é uma mobilização precoce, mas talvez oportuna. O momento correto de começar. De adotar tal conduta. Né? Perfeito. Avaliação, introdução do plano de tratamento e reavaliação contínua. Perfeito. Só a gente tem mais um dado, né? Só para a gente finalizar. Esse aqui é um comparativo ali entre D1 e D3, do diafragma e do reto femoral. Cada bolinha laranja é um paciente, né? Então a gente vê ali essa perda percentual. Então a gente vê que a média ele ficou entre 14,1. A gente vê que ela é muito mais heterogênea em comparação com o reto femoral. A gente vê que o reto femoral, a perda, ela é muito mais homogênea, né? Então, a gente vê que a maioria dos pacientes, eles se concentraram ali na faixa dos 5 a 10, né? Se aproximando um pouquinho mais dos 20%, né? Uma média de 4,6. E do diafragma, essa perda ela é muito mais heterogênea. Então, a gente vê que tem pacientes que ficaram ali na casa dos menos de 10%, pacientes que estão na casa ali dos 20% a 40%, e até um paciente que perdeu um pouco mais de 80%, né, que fugiu um pouco ali dessa média. Então... Existe muita coisa a ser descoberta porque dessa heterogeneidade. Existe muita coisa a ser descoberta. É um projeto de pesquisa que serve para aplicabilidade no dia a dia e que deve ser também continuada a ser investigada. E aí a gente pode pensar em abordar as populações, né? Sexo masculino, feminino, obeso, DPOC, cardiopata, pacientes com sarcopenia, né? Quem desses... Quais são esses pacientes que estão ali acima do 20%? Quais pacientes que estão abaixo do 20%? Né? Já muda a nossa perspectiva, né? Já muda a nossa perspectiva, né? E até a nossa atenção em relação a esse paciente. Opa, luz amarela. Esse paciente pode perder mais. Esse é um paciente que ele tem um risco muito maior de entrar em desmame difícil. A gente já tem algumas populações que a gente já sabe, que já são bem descritas na literatura, mas que a gente pode identificar elas, né? A gente sabe que, esse paciente aqui ele tende a perder mais, né? Então, até um alerta. E o reto femoral, a gente vê que não teve tanta variação, né? Nós tivemos uma discrepância ali entre
uma discrepância entre o valor, né, do reto femoral, enfim, até pela massa muscular de cada paciente, mas a perda ela foi muito mais linear, muito mais homogênea, né? Então a gente vê que a grande maioria dos pacientes se concentrou ali naquele parâmetro. 4,6. Perfeito. Os 4,6. Gostaria de agradecer pela sua apresentação, a apresentação do trabalho, parabenizar você, toda a equipe do Hospital Zambuja, que favoreceu ao desenvolvimento, favorece ainda o desenvolvimento da pesquisa. Tem mais ou menos a ideia de até quando vai a pesquisa? Eu acredito que a gente tenha pelo menos mais um ano aí de coleta, né? Para a gente aí chegar num número bem robusto, né? A gente tem bastante variáveis, então acredito que um N maior aí a gente vai conseguir ter um dado bem legal. A gente já começa a ver essa tendência, né, que a gente comentou aqui, mas talvez daqui a 6 meses as coisas possam melhorar, mudam ou ganham cada vez mais corpo. Tá bom, então. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Nós agradecemos a participação, a colaboração de vocês em assistirem. Eu espero que participem, enviem seu trabalho, enviem sua pesquisa, seu projeto, seu print, seu pré-print. Participe, venha aqui apresentar também. Valeu, um grande abraço. Até a próxima.